Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa correção da última videoaula? Legal! Então aqui é o seguinte, eu falei para vocês, leia o artigo que está aí embaixo e responda quais são os temas de música que são mencionados. Então, the text is about music that has changed the world, especially music about political and social themes. Then, belly full but we hungry is about hunger. Waving flag is about refugees and war. Imagine is about world peace and poverty. Então tá assim. O texto é sobre músicas que têm mudado o mundo, especialmente músicas que falam do tema social e político, tá? Então, a barriga cheia, mas nós com fome. Isso é sobre a fome. Waving Flag é sobre os refugiados e a guerra. Imagine é sobre a paz no mundo e a pobreza. Então, as três músicas trabalham isso. Eu falei para vocês na aula passada. Eu li o texto aqui mostrando o que cada texto estava falando sobre do Bob Marley, sobre do Calan e sobre aqui do John Lennon, né? Então, todas elas, ela tem vamos dizer assim, um propósito, né? Que é mostrar ao mundo que alguma coisa está errada e precisa ser consertada. Sempre vai ter isso, sempre teve isso, e eu não sei se um dia isso vai acabar. Porque, vamos lá, desde lá de trás, lá, 40 anos já que eu tô aí na estrada, e alguns pouquinhos, os pouquinhos eu não vou falar, mas são pouquinhos, tá? Mostra que isso sempre teve, sabe? Essas coisas vão acontecendo. Por exemplo, Michael Jackson e alguns artistas fizeram USA for Africa. Que é o USA for Africa? É a música que os Estados Unidos, ele, né? Os artistas estadunidense. Os artistas americanos. Agora sim, melhorou. Os artistas americanos fizeram o pessoal da África por causa de guerra também, por causa de fome, por causa de genocídio, por causa de tudo que tinha de problema lá e que ainda existe. Não mudou muita coisa de lá para cá. O que chegou lá? Melhorou um pouco as condições? Melhorou. Claro, melhorou também no Brasil, melhorou em outros lugares mais pobres. Mas os problemas sempre vão existir. Olha, recentemente a gente acha que acontece só no Brasil, mas tem uma série que ela tá muito famosa aí e na Globoplay eles estão passando até o comercial para dar aquela chamada no povo, que é para mostrar a máfia dentro do futebol espanhol. Poxa, em 2005 nós tivemos isso aqui no Campeonato Brasileiro. E você acha que estourou só em 2005 e não teve mais? Será que é isso mesmo? Será que só acontece no Brasil? Não, acontece no mundo todo. Tem problema, tem gente querendo tirar vantagem sempre. Isso não vai mudar. Pelo menos por enquanto não. Por quê? Eu penso de um jeito, você pensa do outro e o outro vai pensando e assim vai. Cada cabeça tem o seu guia. É assim que diz o ditado. Então, funciona mais ou menos assim. E essas pessoas, é claro, elas trabalham fazendo um bem, né? Querendo um benefício para vamos lá, uma gama da sociedade que está precisando. Mas por trás, eles também estão ganhando. Não é nada à toa, não é nada de graça. Eles fazem um trabalho gratuito, mas aí você fica sabendo do nome deles. Por quê? Porque eles trabalharam assim. Então, de certa forma, eles serão conhecidos, eles serão prestigiados. Isso vai dar mais fama, vai dar mais valor ao seu nome, às suas atitudes. De certa forma, é um ganho, é um benefício para ele, tá? Chega desse assunto. Aqui eu passei para vocês todo o vocabulário, tá? Então, não vou parar aqui de novo, vocês já sabem essa parte do vocabulário. E, enfim, agora vamos lá, né? A música pode explicar alguma coisa que é normalmente difícil de entender. Verdadeiro.
Na outra, o Bob Marley e o Wailers, eles se interessaram aos problemas da guerra na música deles. Eles deram essa ênfase para isso. Falso. Não, eles não falaram de guerra. Eles falaram de fome. Fome. Canã, a música dele é sobre esportes, não sobre problemas sociais, não. A música dele é sobre refugiados, é sobre os direitos do ser humano, é sobre a guerra, não tem nada a ver com esportes. É claro, foi tema da Copa do Mundo de 2010, só. Tá? Imagine, é sobre não ter mais pobreza ou guerra. Aí sim é verdadeiro, tá? Então, A B corrigindo, Bob Marley and the Wailers address the hunger issue in their song. Então eles falam do problema da fome. E aí vocês colocam então essa frase aqui, tá? Para a alternativa B. E na C, Canaan Song is about the social issues, the struggle of refugees. Quer dizer, a música dele é falar sobre o problema social, tá? A luta dos refugiados, né? Esses tempo atrás aí a gente viu lá do Haiti, as pessoas querendo chegar a países da Europa e eles fechando o ciclo aí para não deixar as pessoas entrarem. Muito difícil. Parte de refugiado é complicado. Cada país vai defender o seu também, né? Então, sei lá, vamos deixar para que a parte política resolva essa parte. O número 4 a gente ia pular, porque pense em mais exemplos de música. Acabei de falar USA for Africa, que são músicas que têm poder social, poder político e assim vai. Músicas brasileiras tem um monte, principalmente na época da ditadura, tem muita música que era, na época elas até foram censuradas porque faziam muita crítica ao poder político do Brasil. Mas enfim, isso aí é um tempo bem pesado da nossa história. Vamos lá, relative pronouns. Os relativos pronouns, a gente trabalhou aqui com o who, where, which, o that e o whose. E nessas três frases nós estamos usando o that, o who e o which. Olha, o which ele gera para você uma coisa entre uma escolha que você tem. O that também é uma coisa ou pessoa, mas ele é muito utilizado na forma coloquial, muito utilizado para pessoa na fala, então é muito comum usar o that do que o who. E o who ele só refere a pessoa, enquanto o where fala sobre lugar e o whose sobre posse. Então aqui na frase fala music is an universal language that we all understand. Então a música ela é uma linguagem universal que nós todos entendemos. E esse that aqui se refere a quem? A música ou a linguagem universal? A linguagem universal. É a linguagem universal que todos entendem. Então, grifem aí agora Universal Language. E aqui, Marley was another artist who chose to use his music to make political and social statements. Então, Marley foi um outro artista que, e esse que aqui, o who, ele se refere a quem? Ao Marley, que escolheu utilizar a música dele para fazer declarações sociais e políticas, tá? Nesse sentido, então, o who aqui refere-se ao Marley. Então, grifem Marley. Na última, his hit song Waving Flag, which was the 2010 Soccer World Cup 18. Então, a música dele, hasteando a bandeira, que foi o hino da Copa, foi tema da Copa de 2010, Copa do Mundo 2010. Então, his hit song Waving Flag. O which aqui está se referindo a essa música, o hits, né, do Canaan, Waving Flag. Então, grife, então, aqui, his hit song Waving Flag. E aqui, é claro, vocês iriam preencher para a pessoa é o who, para uma coisa, em termos de escolha é o which, e para o that aqui eu uso tanto para pessoa quanto para coisa, só que para pessoa é mais um sentido aí informal, né, da coisa, é muito coloquial. Bom, falei sobre esses exemplos, agora vamos lá para o your turn.
Então, na primeira, Lila and her neighbor who teach music played together last friend. Então, a Lila e o vizinho dela que ensinam músicas tocando juntos na última sexta-feira. Então, o que se refere a Lila e ao vizinho dela. Na B, the music hall is where every musician wants to play. O music hall quer dizer, o hall da música é onde todos os músicos querem tocar. E aí eu estou falando de lugar, por isso que eu uso where. Na C, the artist that opens a concert may be the next headliner. Quer dizer, o artista que abriu o show pode ser o próximo, né? Na linha aí. E aqui, a brilhar. E aqui, esse that é que eu não tenho who. Se eu tivesse o who e o that, eu teria que marcar os dois. Por isso, vejam, o that aqui, ó, é utilizado para referir ao artista. Isso é normal também acontecer. Na D, the music which I prefer is reggae. Lembra que eu falei que o which é de escolha? Olha aqui, a música que eu prefiro é o reggae. Entre todas as escolhas que eu posso ter, eu falo que a minha é o reggae, a que eu prefiro. Então, o which aqui refere à música. E, that's the teacher whose guitar I borrowed last week. Aquele é o professor cuja guitarra eu emprestei na última semana. Então, o whose aqui, ele está se referindo a quem? Ao professor ou à guitarra? Ele refere ao professor, mas o whose, ele precisa do complemento, que é a guitarra. Então, cujo a guitarra eu emprestei. Então, o whose aqui, ele está indicando posse, que é a guitarra emprestada do professor. E a F, this is the classic album that I told you about. Esse é o álbum clássico que eu falei para você sobre. Então, esse that aqui está falando sobre o classic album, tá? Essas são as informações. A 2, marcarem as colunas. Então, the band whose album is number 1 earns a lot of money. A banda cujo álbum é o número 1 ganhou muito dinheiro. Na B, singers who record songs together are often friends. Os cantores que gravam músicas juntos normalmente são amigos. Na C, the place where music is recorded is called a studio. Quer dizer, o lugar onde a música é gravada é chamado de estúdio. Letra D, the songs that Billy likes are really repetitive. As músicas que o Billy gosta é realmente repetitivo. Então, esse that aqui falando das músicas. A 3 aqui, marque o glossário de música para completar as sentenças com os pronomes relativos. Então, theater, a building where plays, show, etc. are performed on a stage. Quer dizer, o teatro é uma construção onde obras, shows, etc. são apresentados no estágio, num palco, né? Então, esse é o teatro. Musician, a person who or that writes, singer or plays music. O musician, que é o compositor para nós, é a pessoa que escreve, canta ou toca música. Então, esse é o músico que escreve, é compositor, composer, né? Musician, ele já engloba toda essa parte aí de escrever, cantar e tocar. Musician é um músico. E aí eu posso usar o who ou that, lembram disso, né? Country é um estilo de música que foi desenvolvido lá no Sudeste ou no Velho Oeste, né, lá dos Estados Unidos. Na letra D, audience, a group of people who are that gather together to listen to something, such as a concert. Então, a audiência é um grupo de pessoas que ficam juntos para ouvir alguma coisa, tal como um show. E aí, olha, grupo de pessoas, eu posso usar o who ou that. Lead singer, the person whose band perform his or her songs.
Quem que é o cantor líder, né? O líder ali da banda? É a pessoa cuja banda apresenta a música dele ou delas, tá? Então, é nesse sentido aqui, whose, e aí eu tô falando que a banda pertence a esse líder aí. Aqui nesse exercício, eu vou colocar o áudio de novo e vou parando para vocês verem quais são as informações, ver se estão corretas, igual tá aqui. Track 12. A poll conducted by CBS in 2018 with over 1,000 Americans wanted to find out what America's favorite music genre is. What is your guess? Well, 21% of respondents said country was their favorite genre. 21% para country, então 21% para country. Followed by 18% who chose rock as their music style of choice. Seguido por 18% o estilo rock music. People who chose pop music amounted to 14%, while classical music... E as pessoas que escolheram pop music é o total de 14%. Já falou sobre classical music, vamos ouvir? Lovers totaled 10%. 10%. R&B was mentioned by 9% of respondents. Rhythms and Blue, 90%. While hip-hop and jazz tied at 7%. E aqui fala hip hop and jazz, 7%. 5% of respondents chose gospel or spiritual music as their favorite. 5% responderam a gospel or spiritual music. And 9% answered something else or didn't answer. E 9% ficaram indecisos, tá? Então coloco como others. E aí nós temos então country, rock, pop, classical, gospel, R&B, hip hop, jazz e gospel, seguindo aí o número do gráfico de pizza. Embark on a journey where you can retrace the footsteps of the fellowship, enjoy epic adventures of your own, and experience legends come to life. From its active volcanoes, deep glacier lakes, unique wildlife, and dazzling fjords, one thing's for sure. In this nation of Kiwis, there will never be a dull moment. Steady yourself as Tour Radar's ultimate travel guide reveals everything you need to know about this truly remote island paradise. So, travelers, are you ready? Welcome to New Zealand. Let's start with the basics. This beautiful island nation is home to just over 4.5 million people, many of whom go by the self-appointed nickname Kiwi. This slang is derived from the country's national symbol, a flightless bird called, you guessed it, the kiwi. The country itself is formed by two main land masses, the North Island and the South Island, as well as about 600 other smaller islands. New Zealand as a whole is quite modest in size, similar in landmass to Japan. Wellington is the capital city of New Zealand and also the southernmost capital city in the world, while Auckland, the original capital city, is the largest Polynesian city and goes by the name the City of Sails, which makes sense when you consider Auckland has more boats per capita than any other place in the world. What else does New Zealand have more of than the entire planet? Sheep. Hopefully you're a fan of these furry farm animals because there are about 7 to every resident, which works out to nearly 30 million sheep. Your mum won't have to worry about you throughout your Kiwi adventure either, because New Zealand has remained firmly in the top 10 safest countries to call home for several years running. They're also comfortably progressive, having been the first major nation to allow all citizens the right to vote regardless of gender. There are 3 official languages in New Zealand: English, Maori and New Zealand Sign Language, but you'll be able to get by just fine with English. Now, whether you're looking to uncover the Maori way of life, hit the slopes or sample delicious wine, there's plenty of diverse adventures to enjoy. So let's take a closer look. New Zealand is renowned for its world-class hiking trails. Breathtaking views await you in Fiordland National Park, which includes 4 major tracks:
Milford, Kepler, Routeburn, and Hollyford. While Milford is perhaps the most famous, hikers of each trek can expect to enjoy views of forested valleys, diverse birdlife, turquoise waters, expansive lakes, and truly spectacular mountain scenery. For Lord of the Rings fans, a visit to Tongariro National Park, where you can behold the jagged volcanic rock and eerily barren landscape, should be considered a must. Hopefully, the moody weather cooperates during your visit and you'll be granted a view of Mount Narahoe, otherwise known as Mount Doom. Hiking the entire alpine crossing takes about 7 hours and includes lava fields, tussock meadows, and the neon turquoise geothermally heated waters of the Emerald Lakes. If beaches are more your thing, New Zealand has a hike for that too. Along the Abel Tasman Coast Track, travellers can enjoy more than 40 kilometres of golden sand beaches, subtropical bushline and granite cliffs accented by clear azure waters and frolicking fur seals. Keep in mind that several tidal inlets mean that you'll be required to time your crossings with low tide, so plan accordingly. Along New Zealand's Otago coast, you can see the mysterious Moeraki boulders, beachfront stones formed from ancient sea sediments. An equally mesmerizing and seemingly perplexing sight would be the famous Waitomo Caves. Thrill seekers can abseil down into this lost world, which takes about 20 minutes and provides impressive views of spaghettites and gigantic flowstone formations on the way down. Once you've lost yourself in the isolation and majesty of nature, grab a few of your fellow travel companions and go jet boating through Queenstown's Shotover River, or tackle the currents of Tutea Falls along the Kaituna River in Rotorua, the highest commercially rafted waterfall in the world. Of course, there's always ziplining, bungee jumping, and skydiving. Each offer unique and exhilarating views of places like Rotorua, Auckland Harbour, and Queenstown respectively, though you can enjoy any one of these thrill-seeking experiences pretty much anywhere throughout the country. If you want to take things a tad slower, hit up one of New Zealand's countless golf courses. Enjoy the stunning greens that can be found in Auckland, Queenstown, and Wellington. For the snow bunnies, strap on your skis and fly to the top of Queenstown's mountains to enjoy a refreshingly exciting ski down world-renowned peaks and valleys. Within 20 minutes from downtown Queenstown, you'll be at the foot of Coronet Peak, and within 35, the Remarkables, a range that lives up to its name and is a must for any snowboarder or skier out there. Once the weather warms up, you can catch the surf on the curving Bay of Plenty or along the untouched beaches of Gisborne. And if you really want to show off your surfing skills, then head to Wangamatta, situated on the southeast coast of the Coromandel Peninsula in the North Island. But maybe you're just looking to kick back and enjoy that well-earned break. That's certainly all right, and you picked the right destination to escape to. You can catch a kapa haka performance of the Maori people, indigenous New Zealanders, and enjoy chants and choral singing to graceful songs and ferocious war dances. Consider visiting Maori meetings grounds called marae and take part in a pawhiri, a traditional welcoming ceremony. Or, if you wish to get literary, take a tour of Hobbiton in Hamilton, Waikato and see J.R. Tolkien's epic story brought to life with a wander through the heart of the Shire. You can stop by the Green Dragon Inn or visit Bag End. But what time of year does one journey to Middle-earth? Fall? Spring? Winter? Well, just to be clear, there's never a bad time to travel to a place like New Zealand, though travellers should be ready for weather that can change unexpectedly regardless of the time of year. However, most places throughout the country receive over 2,000 hours of sunshine a year, and because of the low levels of air pollution, the sunlight is especially radiant.
While the far north has subtropical weather during summer, and inland alpine areas of the South Island can be as cold as -10 degrees Celsius or 14 degrees Fahrenheit in winter, most of the country lies close to the coast, which means mild temperatures all year round. New Zealand's summer runs from December to February and should be considered the peak travel season. It's also considered the perfect time for enjoying activities like hiking, scenic driving, winery tours, and surfing. If you're lucky, you can catch a wave alongside dolphins off the country's long coastline. Autumn settles in from March to May, and the views of the fall foliage are truly something to behold. Winter lasts from June to August, and this is when you can expect the ski season to begin to flourish. Spring temperatures are enjoyed from September through November and offer a beautiful combination of spring blossoms and snow-capped mountains. Once you've satisfied your desire to explore, it's time to sit down and enjoy some delicious local cuisine. And just what is waiting for you at the dining table? Let's find out. New Zealand's cuisine draws on Polynesia, Asian and European inspiration, and the results are staggeringly delicious. A typical Kiwi breakfast consists of cereal, toast, and either a cup of coffee, tea, juice, or milk. On weekends, when more time is available to prepare a cooked breakfast, locals sit down to plates of scrambled eggs, bacon, cooked tomatoes, mushrooms, hash browns, and baked beans. After a long morning outdoors, you'll need to enjoy a quick hot pie to re-energize. These tasty small pastries come in a variety of flavors and are typically filled with mince and cheese, bacon, egg, and even steak. Once the evening rolls around, enjoy servings of roast lamb, mutton, and of course, battered fish and chips. Due to New Zealand's long coastline, the selection of seafood is quite diverse. Succulent oysters, mussels, shellfish, king salmon, snapper, scallops, and whitebait. A true Kiwi delicacy. If you're looking for a refreshing dessert to top off your day of indulging your taste buds, then help yourself to pavlova, a meringue-based dessert named after the Russian ballerina Anna Pavlova. But what should you wash down all these tasty foods with? Of course, you can enjoy your share of refreshing beers and ciders, but New Zealand is mainly renowned for its many exquisite wines. Sommeliers praise the country's take on Sauvignon Blanc as being the best in the world. Other wines highly regarded include Cabernet Merlot blends and Pinot Noir, to name a few. Spectacular. Once you've allowed your thirst to be both quenched and delighted by New Zealand's unique libations, it'll be time to begin mapping out your next adventure through this oceanic paradise. We hope these tips ensure that your next great Kiwi adventure will be a truly inspiring one. If you still can't get enough, then check out Days to Come for more inspiration and travel tips. If you're ready to experience the country for yourself, simply visit tourradar.com today. As they say in New Zealand, kia ora and until next time. Tour Radar. Booking tours made easy.